seja bem-vindo ao Na Sala. Estamos iniciando um novo ano, já estava com saudade de dizer isso, né? Bem-vindo ao Na Sala 2022. Bem-vindo ao Na Sala 2022. Sejam bem-vindos para mais um ano, nós na Sala. Aprendendo, né, que esse seja um ano que nós possamos estar aprofundando as nossas raízes no conhecimento da palavra do Senhor, naquilo que Deus deixou escrito, registrado, para que nós conhecêssemos sobre Ele, sobre nós, quais os propósitos de Deus para a nossa vida, né? Nós possamos esse ano aprender cada vez mais, né, André, sobre aquilo que Deus tem para nós. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, que essa seja uma meta na nossa vida nesse novo ano que se inicia. Nós já queremos aqui de antemão desejar a você, já quase atrasadinho aí, né? Já estamos em fevereiro, mas que o Senhor abençoe o seu ano, que você e a sua família possam estar aos pés do Senhor, que vocês possam estar no centro da vontade de Deus, buscando a Ele, conhecendo ao Senhor, né? Estando à disposição para que tudo aquilo que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Esse é o desejo, a oração do nosso coração nesse início, nesse retorno com o Na Sala. E nós vamos dar continuidade aqui, né? Será que alguém lembra onde a gente parou o ano passado? É verdade, paramos no Gênesis 19... Não, Gênesis 21, né? E agora vimos ali, enfim, o nascimento de Isaac, vimos quando ele foi desmamado, né? Que era uma ocasião solene, uma festa que Abraão faz naquele momento ali. Terminamos falando sobre a aliança que Abraão faz com Abimeleque, naquela questão do poço que os servos de Abimeleque tinham tomado dele. E ele agora diz isso a Abimeleque e houve aquela aliança ali, né? Nós encerramos o ano com essa passagem. Agora nós vamos continuar aqui aprendendo mais com Abraão e Isaac, né? Então agora aqui no capítulo 22, nós vamos ver que Isaac agora ele já é um adolescente, né? Já faz, pelo menos não existe um relato bíblico, né, de que Deus tenha falado novamente com Abraão desde o nascimento de Isaac, ele desde a última vez, e não tem aparecido daquela forma com que ele vinha fazendo, né? E então agora Deus vai romper esse silêncio aqui no capítulo 22, né, e trazer aqui a maior prova que Abraão poderia passar, né? A maior provação que Deus poderia trazer. Eu acho que a qualquer ser humano que é pai, essa seria a maior provação, né? E Larry, fazendo uma retrospectiva, antes da gente entrar na leitura própria do texto, Abraão já havia sido provado algumas outras vezes, né? Sim. Nós temos o relato de outras provações. Abraão foi provado em relação à sua família, quando Deus ordena a ele que saia da sua parentela, que vá para uma terra desconhecida, e ele obedece prontamente essa ordem de Deus. Ele passa pela prova da fome, quando ele chega lá em Canaã e acontece aquela situação da região estar passando necessidade, passando fome, e ele é reprovado nessa prova quando ele deixa de confiar em Deus, quando ele deixa de consultar a Deus e desce para o Egito, né? E daí a gente já viu ali todas as consequências disso. Ele passa pela prova, vamos chamar assim, uma prova de cordialidade, quando ele tem agora que se separar do sobrinho Ló, e ele dá a esse sobrinho a preeminência de escolher o lugar onde ele vai ficar, né? Abraão tinha o direito disso, de escolher primeiro, mas ele passa isso em prol da paz, como a gente viu ali, ele permite que o seu sobrinho Ló faça isso e escolha.
Nós vemos a prova depois disso do resgate de Ló, né? O amor de Abraão pelo seu sobrinho, e ele vai guerrear contra os reis do Oriente para resgatar o seu sobrinho. Nós vemos ali uma prova da fidelidade que ele passa ali, né? A prova das riquezas, né? Que Deus submete ele ali naquele momento, quando ele diz não para as riquezas de Sodoma, quando o rei de Sodoma vem até ele, quer que ele fique com aquelas coisas, e ele não quer aquilo, ele não quer nada que Deus não tenha dado a ele. Nós vemos a prova de paciência, onde mais uma vez Abraão fracassou quando ele dá ouvidos à sua esposa Sara e tem um filho com Agar, e a gente tá vendo, já viu alguma coisa, e vamos ver um pouco mais da problemática ainda do que acontece com essa atitude de Abraão. Então agora nós vamos ler aqui Abraão passando pela maior prova da jornada da sua vida. E uma coisa que eu acho muito interessante a gente falar, o quê? Um pouquinho antes também, tem a separação de Ismael, né? Que ele teve que mandar, isso foi uma prova também. Né? Pense para um pai fazer isso, né? A obediência de Abraão, né? A gente viu como a obediência de Abraão foi um processo, né? Teve momentos de fracasso, em que ele duvidou, em que ele não consultou a Deus, mas um homem que tinha sua vida no altar, um homem que construía altar, que edificava altares, e como ele vai crescendo esse relacionamento dele com Deus, né? Essa dependência dele de Deus. E agora, diante dessa maior prova que a gente vai ver, me fica a pergunta, Larry, antes de nós lermos aí esse texto, já tão conhecido, por que essas provas? Por que Deus nos prova? Pois é. Por que Deus precisa provar nós? É fato que somos provados. É fato que somos provados. Mas, na verdade, para ele, para Deus, né, Deus não necessita esse tipo de provação. Ele para saber, né, algo, né? Fazer para ele saber algo sobre nós. Deus sabe. Deus sabe todas as coisas, gente. Então, na verdade, a provação, ela serve, na realidade, para nós entendermos aquilo que nós podemos, aonde nós podemos chegar. Essa é a grande verdade, né? Porque Deus não precisa. Deus, para ele sabia que quando ele chamasse o Abraão, ele ia sair da tua parentela dele, da casa dos pais, dos parentes e tudo, e ia seguir o caminho, né? Mas para nós entendermos também, Andressa, a aprovação também serve para nós entendermos, nesse caso aqui, como esse homem realmente era um homem de Deus. O testemunho, né? Uma coisa interessante é que jamais nós seremos provados, né, como foi o Abraão. Porque o Abraão era um homem realmente especial, né? Ele era um homem que realmente tudo aquilo que Deus preparou, tudo aquilo que Deus organizou, né? O homem que Deus escolheu para que a partir deles fossem benditas todas as nações da terra. Exatamente. Eu também entendo que uma prova dessa magnitude não existiria mais hoje, né? Exatamente. Que não somos Abraão. Uma coisa interessante é que Deus não nos prova, por exemplo, para testar nós sobre as escrituras ou coisa parecida. Não existe nada disso. Deus, na realidade, ele não testa, ele prova. Eu acredito assim, existe uma grande diferença entre uma coisa e outra, né? Uma coisa não vai anular a outra ou contradizer a outra, né? As provas de Deus não vão contra a sua palavra, não vão contra as promessas que recebemos de Deus. Olha só, esse homem foi o Abraão, né? O fato de ter deixado a família, ter deixado os seus filhos, né? Os seus filhos não, ter deixado a família e os seus parentes, na verdade, né? Eu fico pensando assim, hoje nós temos um recurso que é carro, que é avião, né? Uma distância de 800 quilômetros aí, um avião faz em 1 hora, né? Então é uma coisa totalmente diferente, né, Andressa? Nessa época, por exemplo, deixar os seus pais ali, a sua gente, é praticamente dizer, olha, seria quase impossível novamente se ver, por exemplo, né? Porque seria uma viagem muito longa para ir fazer uma visita. Uma separação semelhante a uma separação quando você perde uma pessoa pela morte, né? Exatamente. Você nunca mais ia ver, possivelmente nunca mais encontraria essa família. Nunca mais encontraria, né? E todas essas provas que ele veio tendo,
a separação de Ló, né? Depois lá ter que buscar, resgatar o Ló, naquela história toda, né? A gente viu os versículos passados que nós estudamos, né? O teste, por exemplo, que ele fez ali da separação, né? Eu acho que uma prova muito grande, né, para esse homem, né? Imagina só, Deus chega e diz, tu tem que ser separado do teu filho, pode mandar ele, manda embora que eu vou cuidar dele, né? Então são tudo situações realmente, Andressa, que são para testar se realmente nós temos condições, para que nós saibamos o nosso relacionamento com Deus, né? Porque pense assim, nós jamais vamos saber como está, se eu vou agir como Deus quer que eu aja, como a sua palavra diz, se eu não passar por aquela situação, né? Então as provas, além de serem algo para que eu saiba como eu estou, não Deus, de ser um testemunho para aqueles que veem isso acontecer na nossa vida, assim como, né? Olha a história de Abraão, é um testemunho para todos nós, há quanto tempo, há quantos séculos isso, né? Ela também é algo que vai trazer para nós um crescimento, né? Essas provas, elas fazem com que a nossa fé seja amadurecida, não sejamos infantis na nossa fé, elas revigoram a nossa fé, elas fazem com que o nosso relacionamento com Deus ele seja estreitado, né? Mais, exatamente. Traz experiências nossas com Deus. Então, é necessário que nós sejamos provados, é necessário que nós passemos por situações muitas vezes muito difíceis para que o nosso caráter seja moldado. E eu vejo assim, sabe, André, são experiências nossas nos dias nossos de hoje, né? Se não fosse provas que Deus tivesse feito com a gente no passado, talvez a gente não enfrentaria as situações de hoje da forma que enfrentamos, né? E um interessante é o seguinte, nesses próximos versículos, quando você estiver lendo, a gente vai entender que tem detalhes nas provas, né? Deus prepara os detalhes para que você fortaleça-se cada vez mais. Não dá para pular, né? Exatamente, é isso aí. Então eu vou ler aqui, vou dar o início, a leitura do capítulo 22. Então, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Meu Deus. Olha que interessante isso aqui, né? A prontidão de Abraão. A nossa obediência, a nossa fé, ela tem que ser imediata, né? Assim que Deus chega e fala com ele, e preste atenção aí como que Deus pega o detalhe, ele pega assim, pega Isaque, o seu único filho, quem você ama. Deus está mostrando para ele o quão importante era e aquilo que Deus estava pedindo para ele. Eu queria fazer um comentário interessante, Andressa. Eu vejo assim, ó. Quando ele disse, toma agora o teu filho. Se nós analisarmos, se ele não tivesse complementado, ele ia pensar no quê? Eu tenho 2 filhos. Ele ia ter dúvida, não é verdade? Olha só como Deus, gente, sempre quando Deus fala com a gente, quando Deus vem para falar para a gente, até através de pessoas, ou da forma que seja, Deus ele dá os detalhes. Seu filho, teu único filho, e aí colocou o nome, é Isaque. É esse quem você tem que pegar. Então, eu falo isso, Andressa, porque muitas vezes nós fazemos o quê? Ah, mas Deus falou comigo que ia ser mais... Não, Deus não fala mais ou menos. Deus fala tem que ser assim. Preciso. É preciso.
né? É isso que eu vejo nesse texto. Eu vejo a precisão de Deus colocar e mostrar, né? Mostrando isso. E outra coisa, gente, o significado do holocausto aí para mim é uma outra coisa interessante que me chama a atenção, Andressa, porque além de matar, tinha que queimar inteiro. Sim, né? o holocausto era algo mais profundo do que coisa mais profunda, diferente do sacrifício. Diferente do sacrifício, exatamente, né? Depois, o detalhe ali dele ter levantado logo cedo, que você falou a prontidão dele, né? Se preparou e disse, olha, vamos lá, se é que ir, tem que ser, não tem conversa. Preparou a lenha, né? Preparou tudo, pegou os servos para ajudar a carregar, pegou a mula lá, né? Gente, que coisa maravilhosa. Prontidão, Coisa sem vacilar, maravilhosa. né? E olha, uma coisa muito interessante que eu tiro desse texto aqui também, é que Deus dá um lugar específico para que Abraão vá, e era um lugar longe, né? Era uma caminhada de cerca de 3 dias para eles chegarem lá. Isso fala muito para nós sobre o processo de tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, de tudo aquilo que Deus quer ensinar para nós. Pense comigo, você que é pai, é mãe, esse homem andando 3 dias com esse filho, sabendo o que ele ia fazer, a disposição do fazê-lo já estava no seu coração, o tamanho da fé desse homem, né? Abraão, ele não estava com os olhos em alguma explicação que pudesse acontecer. Ele tinha uma promessa de Deus. Deus já tinha dito e redito a ele várias vezes, né, como nós vimos nos capítulos anteriores, que de Isaac viria a sua descendência, sua numerosa descendência. Então Isaac tinha uma promessa na mão. E como Larry estava falando, né, as provas de Deus não são para anular as promessas que Deus nos faz. Então Abraão, no seu coração, ele tinha uma certeza de que de alguma forma Deus daria um jeito, ressuscitaria Isaac, não sei de que maneira, mas no seu coração ele sabia disso. E ele passa 3 dias caminhando com esse filho. Eu imagino que muitas vezes angustiado, porque quantas vezes nós sabemos que Deus está cuidando de nós, mas aquilo que a gente tem que fazer às vezes é tão pesado, às vezes é tão difícil, mas é pela fé que nós conseguimos caminhar esses 3 dias e ir e fazer. É essa fé que Abraão nos ensina aqui, né? Então, assim, aquilo que a gente estava falando, né? A nossa fé, ela não vai ser realmente testada, provada por Deus, até que Deus peça para nós que nós suportemos aquilo que parece ser insuportável, que a gente faça aquilo que parece extremamente desnecessário fazer. Por que fazer isso? Mas que a gente, em obediência, vá lá e faça aquilo, né? É isso que a gente vê acontecendo aqui com Abraão, quando ele vai indo e vai levando. E olha que interessante do coração desse homem. Quando ele chega no lugar em que o texto não é claro aqui, mas lá no começo Deus tinha dito para ele que ia mostrar qual era o monte. Então eu entendo que chegou aqui nesse lugar e Deus mostra a Abraão, olha, é aqui. E ele diz para os servos ficarem, e que agora ia subir ele e o menino, né? E olha como ele faz. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos. Abraão tem a certeza no seu coração que ele vai voltar com o seu filho, depois de termos adorado. Abraão fez da prova de Deus na sua vida, dessa prova tão difícil, tão dolorosa, uma adoração. E uma coisa interessante, Andressa, aqui no versículo 4, ao 3º dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Essa forma de falar de levantou os olhos tem várias passagens vezes, né, que acontecem na Bíblia, né? Nós já lemos isso em vários trechos aí do próprio Abraão, inclusive, né? Mas como é interessante, Andressa, porque muitas vezes Deus nos manda um caminho e a gente vai caminhando, a gente vai seguindo, e aqui eu vejo assim, sabe? Nós temos que, às vezes nós temos que estar levantando os olhos também e enxergando a solução, sabe? Eu vejo isso aqui. Sabe, que quando ele chegou nesse momento certo, ele levantou os olhos, né? E eu vejo todas essas passagens, né, usando esse mesmo termo, ele está levantando os olhos. Às vezes a nossa solução está próxima,
e nós não levantamos os olhos. Quando Deus dá uma ordem para nós seguirmos e fazermos alguma coisa, seguramente Ele tem a solução ali, sabe? Então eu vejo essa passagem, eu vejo dele levantar os olhos. Claro que, como você diz, né? Seguramente Deus, aqui não, o texto não fala, o texto falou lá atrás do que Deus ia mostrar para ele o caminho. Mas eu vejo que às vezes a gente anda, tem um caminho, tem uma direção de Deus, mas anda assim, sabe? Anda sem estar olhando direto para o alvo que é o Senhor Jesus, entende? Então por isso que eu digo. E dando a sequência, aquilo que você falou, né? Eu achei fantástico, né? Esse homem ali preparado de dar essa resposta para esses homens, né? Nós vamos lá, nós vamos adorar e nós voltaremos. Que fé! A fé desse homem... Fazer do nosso lugar de prova, fazer da situação que Deus está nos colocando para forjar em nós o caráter de Cristo. Caráter de Cristo. Adoração a Deus. Adoração. Né? Porque o fato aqui de Abraão e Isaac adoraram, glorificaram a Deus com a sua obediência. Como a gente vai ver na sequência aqui. Eu vou continuar lendo aqui para nós, tá? Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminharam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou a Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Olha que interessante essa prontidão aqui, né? Quando Isaac questiona ele, Abraão de imediato responde que Deus vai prover a certeza do coração desse homem, né? E aqui me fala muito como esse não foi um ato de obediência apenas de Abraão. Como o seu filho Isaac tinha a confiança, o meu pai sabe o que ele está fazendo, o meu pai sabe quem é o seu Deus, né? Porque aqui fala que os dois, esse menino já era um adolescente, e ele não devia ser bobo. O pai pega ele, coloca em cima do altar, ele sabia o que aconteceria. Teria força, inclusive, para poder lutar contra isso. Para poder lutar. Abraão era um senhorzinho de mais de 110 anos aqui, né? E Isaac vai, Isaac se deita. Então, é um ato de obediência dos dois, sem questionamentos, sem pedir explicações, né? Abraão poderia perguntar: mas o Senhor me deu, e agora? E agora quer tomar? E como é que vai ficar? Não, ele confiou. Como é que vai ficar minha descendência? Como é que vai ficar tudo isso? Ele confiou na promessa, né? Ele se manteve ali. E aí nós vamos ver aqui, o 11 vai dizer assim: Mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Respondendo aquela pergunta de Isaac, né? Deus responde perguntas para nós aqui, né? Deus, ele provê as nossas necessidades. Mas eu acho muito importante nós frisarmos aqui que Deus provê as nossas necessidades quando nós estamos no lugar que Ele designou para nós. Quando nós estamos na posição que Ele quer que nós estejamos, né? Eu não tenho... Abraão obedeceu, foi até onde Deus disse para ele ir. Obedeceu a Deus. E Deus ali naquele lugar, Ele proveu a necessidade que Abraão tinha naquele momento. Então, eu aprendo muito aqui que nós não temos o direito de esperar a provisão das nossas necessidades se nós não estivermos no centro da vontade de Deus.
Nós não temos o direito de requerer isso de Deus, Larry. Se nós não estamos na vontade de Deus. Abraão cumpriu, Abraão foi, Abraão fez. Hebreus 11 vai nos dizer que Abraão ofereceu Isaac. Ofereceu. Diante de Deus, o sacrifício de Isaac foi cumprido. Abraão entregou ele ali, né? Humanamente falando, não aconteceu a morte de Isaac física ali, mas no seu coração, Abraão sim entregou o seu filho. Eu já tinha entregue, ele estava para fazer o serviço ali com o cutelo na mão e tudo, né? É isso aí. Não tinha, ele ia fazer, se o anjo não bradasse, ele ia fazer. Ele iria fazer, sem dúvida. E olha como é importante quando nós estamos no lugar que Deus disse para nós estarmos, na posição que Deus quer que nós estejamos, no centro da vontade de Deus. E aí nós vamos ver, Deus usa meios para nos abençoar, para suprir as nossas necessidades. Deus usa meios naturais e meios sobrenaturais, você viu, né? O anjo bradou, algo sobrenatural, o anjo falou lá de cima, mas o cordeiro estava preso pelo chifre no ramozinho ali, no matinho ali. A provisão estava ali, né? Deus usa meios naturais e sobrenaturais para abençoar, para suprir a necessidade daquele que está no lugar em que Deus quer que ele esteja, que é o centro da sua vontade. Então, e muito interessante também que por que Deus supre as nossas necessidades? Por que ele provê aquilo que a gente precisa? Tudo é para a glória de Deus, né? Glória de Deus. Abraão e Isaac obedeceram a Deus, os dois juntos obedeceram a Deus, e isso foi para a glória de Deus. E esse episódio, ele é uma antecipação, né, da maior expressão de amor de Deus para conosco. O sacrifício de Jesus, do Filho único, né, de Deus pelas nossas vidas. Então, essa passagem, esse episódio vai nos falar muito sobre isso. E no versículo 14 fala, né, o nome do monte depois daquilo ali ficou como Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. O Ele Senhor é o Deus proverá. que provê a necessidade daquele que obedece, daquele que está no lugar em que Deus disse. O que mais interessante, Andressa, é porque assim, para nós, né, trazendo para a nossa realidade, a gente pode ver o seguinte: Deus pede para Abraão uma prova e ele mesmo dá. Olha só como é interessante, meu Deus do céu. Diante da resposta de Abraão, da obediência dele, Abraão, ele mesmo resolve o problema, dando a solução para ele mesmo. É isso né? mesmo. Que maravilha. Eu vou continuar a leitura aqui então no 14. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente obedecerei, abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam seus servos e juntos foram para Berseba, onde ele fixou residência. Então a gente vê aqui, né, essa antecipação do sacrifício de Jesus na cruz, né, daquilo que Deus faz para nos salvar, para nos redimir, né, e nós temos aqui, Deus deu Isaac para Abraão. E hoje nós vimos aqui que Abraão devolve Isaac para Deus. Né? Nós temos que saber que tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus nos acrescenta, jamais pode ter um valor maior do que Deus no nosso coração. Jamais pode ter uma importância maior do que Deus no nosso coração. Aquilo que Deus me deu, eu tenho que estar disposta a entregar a qualquer momento que Deus me pedir, porque aquilo não tem valor maior do que o nosso Deus, do que o Deus que fez a promessa. E concluindo, Andressa, Deus voltou a falar no 17, né, que voltou a falar da promessa que ele já tinha feito, mas ele acrescentou uma coisinha a mais, né, que não estava nas promessas antigas dele.
Não sei se vocês notaram, mas olhem no 17, ele fala que deveras te abençoarei grandemente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. As cidades. As cidades dos seus inimigos. Esse ele não tinha falado antes. Porque isso aqui, esse texto, essa palavra já é lá para frente, como nós vamos estudar lá na frente, né? Das conquistas que o povo de Deus vai ter lá para frente, né? Mas já está falando aqui. Então, que bênção do Senhor, a gente poder entender que um homem desse, com tudo aquilo que passou, com todas as provas que ele passou, ele continuou firme. Que nós possamos estar assim, que nós possamos ser firmes, Andressa, com todas as promessas de Deus. E quando Deus dá uma promessa, Ele provê. É Ele que provê a situação e é Ele que provê toda a solução. E quando Deus prova a gente, né, a prova é para nós. E nas provas nós devemos entender que quando Deus está provando, muitas das vezes as provas que Deus faz nós passarmos é para que nós possamos nos conhecer. Isso é importante. Não é que, porque a prova, Senhor, pense, raciocinem, orem, meditem, pensem nisso. As provas normalmente são para o nosso crescimento, para nós nos conhecermos e podemos medir um pouco daquilo que nós podemos, inclusive, fazer. Por isso a gente consegue entender quando Tiago, capítulo 1, vai dizer assim, foi-me bom ter passado por muitas provações. Existem muitos textos que falam sobre provações. Lá para frente nós vamos continuar falando sobre isso, né? Deus provando que é para o nosso bem. Isso aí. E que o nosso coração esteja voltado para aquilo que esse episódio também espelha, né? O sacrifício de Jesus na cruz, a nossa inclusão naquela cruz, a nossa morte naquela cruz, para que nós tivéssemos vida, né? Aqui Abraão estava ao lado do seu filho, lá na cruz Deus vira as costas para o seu filho, em amor a mim, em amor a você, para que nós pudéssemos ser salvos e para que nós pudéssemos ter esse tipo de relacionamento com Ele, porque Ele nos criou para que nós nos relacionássemos com Ele. É isso? Amém. Ficamos por aqui então, semana que vem a gente estamos de volta com o finalzinho aqui do capítulo 22, né? O restante aqui que vai fazer 19, a transição agora 20, de Abraão para Isaac, e vamos entrar no capítulo 23. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida, mais uma vez que você tenha um ano pleno na presença do Senhor, posicionado onde Deus quer que você esteja. Você vai ver que Deus vai suprir tudo aquilo que você precisa, se você estiver no lugar que Deus designou para você, o centro da sua vontade. Amém. Amém? Vem para a sala. Vem para a sala.